Para você entrar em contato, basta entrar no site www.fluirsetembroamarelo e agendar o seu horário para você receber aí barra de água. Bacana aí a iniciativa. Parabéns, Ana Cristina e toda a equipe por esse trabalho. E tem mais? O que tem aqui pra gente hoje, segunda-feira, Ivan? No Conversando com o Especialista, o nosso assunto de hoje, você já sabe, vamos falar sobre a prevenção ao suicídio. Juntamos aqui uma equipe, um grupo de pessoas que trabalham com isso da forma clínica, ou no atendimento voluntário, ou então capacitando, estimulando as pessoas a descobrirem os seus valores, a sua essência, e descobrir que a vida vale a pena, né? Descobrir no mundo profissional, no mundo pessoal, aqueles elementos que vão revigorar, dar mais sentido à vida. Então eu quero agradecer desde já, daqui a pouquinho com transmissão ao vivo pelo Facebook. Já estão aqui com a gente o psicólogo Danilo Cruz. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É uma maravilha poder falar sobre um tema tão importante para a população. E já em nome da própria população eu agradeço esse espaço, que é sem dúvida um espaço de prevenção. Com certeza. Vamos também estar aqui, já está aqui com a gente, o Manuel Clarindo. Ele que é um voluntário, é um dos voluntários aqui de Salvador, que atende no CVV, no Centro de Valorização da Vida, através do 188. Já vou repetindo desde o início do programa, para se você está angustiado nesse momento, liga 188 e um dos 35 voluntários de Salvador, ou dos 2.000 voluntários do Brasil, dessa grande rede de assistência e solidariedade, pode te atender. Manuel, bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte da Rádio Celso. É com prazer que eu retorno aqui para conversar um pouco sobre a proposta do CVV. Com certeza, vamos conhecer. E você também que está em casa, às vezes fica achando que não tem um sentido na sua vida, que não pode colaborar, que quer fazer um trabalho solidário, de humanitário, de ajuda ao outro. Quem sabe você pode se tornar um voluntário do CVV. São apenas, eu digo apenas, acho que poderia ser um número maior, 35 pessoas atuando nesse serviço aqui em Salvador. Então, quer ser um voluntário? Fica sabendo daqui a pouquinho. E ela, que é também a nossa gestora de desenvolvimento humano, desenvolvimento empresarial, trabalha com várias técnicas também no desenvolvimento da pessoa humana, é também colunista do quadro Gestão e Saúde, aqui do Saúde no Ar. Anaísa Meirelles, bem-vinda. Bom dia, Paty. Bom dia, ouvintes. É muito bom estar aqui mais uma vez, né? Em um dia tão especial para abrir esse espaço para falar de vida. E, como disse o colega aqui, é um motivo e um momento de agradecer, né? Agradecer essa oportunidade. Exatamente, estamos aqui juntinhos para isso. Antes do nosso bate-papo, já vai mandando aí a sua pergunta, o seu comentário, a sua dúvida. Você conhece alguém que está passando por um sofrimento muito grande, está demonstrando situações de angústia, de sofrimento, e quantas vezes as pessoas nos pedem socorro e a gente não percebe. Está todo mundo no seu mundo, na sua correria, nos seus afazeres. Às vezes é uma mensagem que a pessoa mandou pelo WhatsApp, às vezes é uma fala que ela disse, ali já pode ser indício de que ela não está bem. E aí precisamos ouvir, fazer aquela escuta qualificada e orientar essas pessoas para que elas possam valorizar essa vida e sair desse sofrimento a que estão mergulhadas. Vamos saber como ajudá-las daqui a pouquinho no nosso bate-papo. Antes tem Joana Dark no quadro Saúde Corporativa aqui no Saúde no Ar. Eu vou tirar o comercial que a gente já vai direto, né? O corporativo pode melhorar a qualidade de vida dos líderes e colaboradores e trazer benefícios para as organizações. Saiba conquistar e como cuidar da saúde da sua empresa com Saúde Corporativa, com a coach Joana Dark. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes do Saúde no Ar. Este mês de setembro estamos tratando sobre a gestão das emoções e o impacto das emoções nas nossas vidas e na nossa saúde. E ficamos de olhar hoje um pouco mais sobre o medo e a vergonha de acordo com o grau de intensidade. Então, se nós temos um medo com um alto grau de intensidade, nós ficamos paralisados
paralisados com esse medo. E essa paralisação, ela nos impede de agir na vida. E isso tem um impacto muito grande na nossa vida e podemos entrar em estado, inclusive, de pânico. Já se nosso medo tem uma intensidade baixa, nós deveremos ser mais cautelosos e isso nos coloca numa posição de mais atenção. Medo com intensidade baixa também, nós poderemos sentir ansiedade. Em relação à vergonha, se eu tenho uma vergonha com alta intensidade, o que é que acontece? Nós vamos nos sentir muito mais humilhados, como se nós tivéssemos sido criticados com intensidade, e isso nos causa um prejuízo emocional. Se a nossa vergonha tem um grau baixo, por exemplo, eu posso me sentir, por exemplo, arrependido diante de uma situação ou diante de outro tipo de situação, eu posso sentir a sensação de que eu sou meio tolo. Então, tudo isso vai impactar na nossa saúde. E precisamos cuidar da gestão das nossas emoções e saber que a inteligência emocional envolve uma competência pessoal que tem a ver com autoconsciência, autoconhecimento e autogestão das emoções, e uma competência social que vai impactar nos nossos relacionamentos. Um bom dia para todos e a você, Patrícia, um abraço grande. Obrigada, Joana, querida, que está sempre aqui com a gente às segundas-feiras. Depois confira lá na editoria do portal Saúde no Ar, Saúde Corporativa, todos esses conteúdos que nós apresentamos aqui. Aqui no estúdio já estamos com transmissão ao vivo pelo Instagram, @Rádio Excelsior, pelo Facebook, @Rádio Excelsior, e daqui a pouquinho também pelo portal Saúde no Ar. Antes da nossa roda, Danilo, eu queria começar com você, porque os números chamam a nossa atenção. A estimativa da Organização Mundial de Saúde é que cerca de 1 milhão de pessoas no mundo, e sobretudo pessoas adolescentes, jovens e pessoas adultas até 35 anos. O número, a incidência é maior nesse grupo de pessoas. Então, o que pode estar por trás disso? É uma questão de saúde? Como é que a parte clínica da psicologia entende o suicídio? Interessante, Patrícia, lembrar que a maior parte das pessoas que tentam suicídio, a maior parte esmagadora das pessoas que tentam ou que conseguem cometer o suicídio, tem algum transtorno mental. Então, tem estimativas que chegam a dizer que 98% das pessoas que tentaram suicídio têm algum tipo de transtorno mental. Então, é interessante que a gente tenha um olhar para a situação da saúde, da comunidade, da coletividade, e em especial das pessoas que compõem essa comunidade, para perceber se não é um fator específico de transtorno mental que está conduzindo a pessoa a isso. O maior responsável pela questão da tentativa de suicídio, no caso em termos de transtorno mental hoje em dia, é a depressão. Aí a gente tem em seguida o transtorno bipolar de humor, a esquizofrenia, os vícios, os abusos, né, de substâncias psicoativas, principalmente o alcoolismo, e também alguns transtornos, como por exemplo o transtorno borderline, que é um transtorno de impulso. Então a impulsividade pode levar também a esse tipo de ato. É interessante lembrar que a gente tende a buscar o suicídio quando não encontra uma saída, quando não encontra outra possibilidade, outra perspectiva. Então, muitas vezes, essa chamada obnubilação da mente, esse enevoamento do olhar, das perspectivas de futuro, muitas vezes acontece justamente por conta de um transtorno mental. É preciso tratar o transtorno para poder tirar esse risco. Então, colocando aí pelo Danilo, né, um fator de risco, um fator importante dentro dessa temática do suicídio, a questão da doença mental. Não só aquelas pessoas que estão em tratamento, gestão e doença mental, mas algumas pessoas também, Danilo, que por conta da vida, das dificuldades, elas acabam desenvolvendo, né, o estresse e outros fatores, a ansiedade, se podem levar também a situações como essa, de desespero, de angústia, de medo. Nós vamos estar falando sobre isso aqui. Antes do nosso bate-papo, já tem gente participando na linha, 3328-7666, 3328-7666. Ouvinte na linha já podemos colocar? Bom dia. Bom dia. Olá, quem fala? É o Ronaldo. Oi, Ronaldo. Qual a sua dúvida, sua pergunta, seu questionamento? Não, é porque assim, eu queria dar bom dia ao pessoal aí, né, a bancada aí. Sim. Eu quero saber o seguinte, eu sou deficiente visual, eu gostaria de saber o seguinte,
posso me formar tipo voluntário, ou esse curso para mim não serve, né? Só porque tem uma deficiência visual, entendeu? Olha, obrigada pela sua participação, né? Pelo seu incentivo. Já sentiu aí o chamado de participar. Daqui a pouco o Manuel explica assim como é que funciona o serviço voluntário no CVV. Tá bom, querido? Vamos falar sobre isso? Mas antes tem o nosso quadro Comer e Ser. Hoje é segunda-feira e temos aí essa parceria com a Universidade Federal da Bahia, a Escola de Nutrição da UFBA, trazendo mais um assunto do seu interesse. Acompanhe e depois confira na nossa editoria Alimentação, lá no portal Saúde no Ar. Aí já voltamos de Olá, ouvintes, eu sou a professora Neuza Miranda, da Escola de Nutrição da UFBA e coordenadora do projeto Nutrição Ambiente e Saúde no Ar, Comunicação em Saúde e Cidadania. E hoje, com a colaboração da estudante bolsista Mariana Menezes, E aí é que tá, né? As estatísticas falam que 98% tem algum transtorno. Os dois que não tem. Faltam 2% aí para cima. Que abordará a alimentação macrobiótica. Um bom programa. Olá, Patrícia, olá, ouvintes da Rádio Celso. O macrobiótica é uma filosofia de vida criada pelo japonês Jordan Alva em 1930, trazida e adaptada ao Brasil pelo também japonês Tomiki Pushi, seu discípulo. Já vai pro comercial, né? É muito longo o comercial? Diz que opostos que se equilibram, a macrobiótica prega um estilo de vida em harmonia com a natureza. Uma alimentação simples, baseada no consumo de cereais integrais, principalmente o arroz integral cateto, leguminosas, raízes, legumes, algas, sementes e algumas frutas. Ocasionalmente pode ser consumidos alimentos de origem animal, como peixe de escama, de preferência pequenos e cascais da região. A dieta macrobiótica utiliza alguns alimentos pouco consumidos na dieta habitual, porém muito ricos nutricionalmente, como as raízes, bardana e nabo. A soja é consumida sempre Outras na forma pessoas a gente pode ajudar a tocar ouvindo agora. Pergunta que vocês vão dizer aí, que agora vocês vão falar livremente. Valorizar isso da vida, né? Do sentimento que as pessoas procurem ajuda. Às vezes não vai ser o final do sofrimento. Porque eu acho que muito eu tenho ouvido isso. Elas não querem acabar com ela, querem acabar com o sofrimento. Aí quando é que dá raiva do sofrimento? Às vezes pode ser uma frustração, pode ser uma falta de se encontrar. É que vem, né? O papel dos profissionais, né? Você ter um psicólogo, etc., de vida, que são diversas. E também estimular a sociedade a ter mais essa coisa solidária. Tem muitos amigos no Facebook, certo? Mas quantas vezes você liga para essas pessoas, né? Às vezes quando a pessoa fala, pô, não tô bem, aí a pessoa, não, fique bem, menina, vai pra balada. Como se fosse assim, Como fácil. se fosse assim, não, mas a pessoa tá realmente, aí depois essa pessoa vem suicida, como assim, né? Onde é que eu tava? Quantas vezes ela me solicitou e eu não percebi? Então tem, aí você pode dizer alguns sinais, né, do que indicam que a pessoa realmente está no limiar. E valorizando o autoconhecimento e o autocontrole. Vamos para um breve intervalo comercial, de volta aqui com você, com transmissão ao vivo pelo Facebook do Portal Saúde no Ar, também pelo Facebook da Rádio Excelsior. Aproveita o intervalo para acessar, para ficar ligadinho, mandando também a sua mensagem, a sua pergunta pelo 996813998. Voltamos já. E o maior investimento da história em agricultura familiar, né, Rui? Política é um lugar de cuidar de gente. Vou trabalhar com muita O cemitério Campo Santo continua em ampliação. Novas estruturas mais amplas e modernas com a tradição que você já conhece. É um compromisso em garantir o melhor atendimento e qualidade com as melhores condições de pagamento. Sepultamento e velório a partir de 10 vezes de R$ 267,00 sem juros por tempo limitado. Cemitério Campo Santo, o mais tradicional, cada dia mais moderno. Ligue 2203-9777. Juntaria ajudou a criar milhões de
empregos. Eu sou o autor da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. O setor que mais empregou gente nos últimos 10 anos, 11 milhões de novos empregos. Outra coisa importante foi a inclusão do supersídio na Constituição, para que todos os micro e pequenos empresários façam um pagamento único dos impostos federais, estaduais e municipais. E é por isso que a CM Neto apoia a Jutaí. Vote 456. Vote Jutaí. O seu nascimento na Itália, a sua casa no Natal. Padre Pio é contado em linguagem simples e cativante no livro Padre Pio, o perfume do amor. A vida de um humilde padre capuchinho, hoje o Santo Padre Pio, com milhões de devotos pelo mundo. Livro Padre Pio, o perfume do amor. Você encontra na Paulina. Avenida 7 de Setembro, 680. Telefone 3329-2477. Wagner 130. O povo já fez seu julgamento. Lula é líder em todas as pesquisas. Tirar o seu direito de votar no presidente Lula é uma violência contra a democracia. Ângelo Coronel, 555. Não dá para sufocar a vontade da maioria da população. Tirar Lula das eleições entristece toda uma nação. Mas nosso povo não vai eleger Lula livre. Wagner 130 e Ângelo Coronel 555. Os senadores que têm o apoio de Rui. Pronto, Magno. Estamos apresentando Saúde no Ar. Estamos juntos com você agora no Conversando com o Especialista nesse 10 de setembro de alerta para a questão do suicídio. Mas o programa Saúde no Ar de hoje quer falar sobre a vida, porque o suicídio é algo complexo. O suicida, na verdade, ele não quer colocar um fim à vida, mas sim no seu sofrimento. E hoje o nosso programa quer tratar desse tema e trazer as possibilidades para que você que está acompanhando, que está ouvindo, possa também ser um canal de ajuda àquelas pessoas que estão vivendo esse sofrimento. A gente retoma então aqui no nosso intervalo comercial com a Anaísa Meirelles, ela que é gestora de desenvolvimento humano, é head trainer no treinamento DL. E Anaísa, esse sentimento, qual o lugar desse sentimento de dor, de sofrimento? As pessoas perdem às vezes o sentido da vida e por isso elas pensam em cometer esse ato? Sim, Paty. O sentido da vida nós que damos, né? E muitas vezes nessa jornada você sai do encontro disso. Então quando você, com a ajuda muitas vezes de outros profissionais, das suas buscas pessoais, do ponto de autoconhecimento, você volta às suas conexões. Você encontra os seus projetos de vida, os seus sonhos, o que é que te motiva, o que é que lhe faz acordar todos os dias em busca de algo. Qual é a sua missão de vida? São pontos de reflexão que lhe traz respostas para você ir em busca da sua jornada pessoal e dar sentido à sua vida também. Nós sabemos que tem as outras questões patológicas, as questões dos transtornos, que o nosso colega já vai falar, mas nas questões de projetos, de construções, isso também contribui. Então, quando você se conhece, quando você sabe exatamente para aonde você quer ir, a jornada ela fica mais leve, fica mais amorosa e você ganha um sentido para isso. Nós estamos na ponta da linha com o ouvinte Carlos Prazeres, quer fazer uma pergunta, participar com a gente. Carlos, bom dia. Bem-vindo ao Saúde no Ar. Bom dia, Patrícia. Bom dia, a mesa aí sortida aí, 4 pessoas, colorido aí a mesa aqui pelo Facebook, tem essa tranquilidade da gente poder também ver a beleza do colorido de vocês aí, tá? Obrigada. Parabéns primeiro as pessoas que trabalham aí no CBB, né? Que tem essa capacidade de ouvir e quem sabe também de dar uma palavra que possa direcionar a pessoa. Agora eu gostaria que ele falasse aí, Patrícia, sobre o poder da palavra, né? Porque a gente, com a mídia na nossa mão hoje, a gente, pelo WhatsApp, pelos Face, a gente pode induzir uma pessoa a cometer um ato desse insano, né? Com a palavra, e pode também com a palavra, com a gente, com a palavra saudável, com a palavra de amor, transmitindo esperança, a gente também pode ajudar, né? Sobre isso. Mas também a questão não tem a ver com a questão da ausência de fé, a pessoa não crê em Deus, né? E por isso falta esperança, e também não crê no inimigo de Deus, não crê que existe o diabo. E na sutileza ele entra na vida das pessoas, da família, e é quando você não percebe
Obrigada, então, Carlos. Então, ouviram, né? Falta de Deus, falta de esperança. Que comentário poderemos fazer a partir dessa fala do Carlos Prazeres? Interessante aí que existe uma controvérsia muito grande, porque todos os estudos que são replicados no mundo inteiro apontam para o fato de que os ateus se suicidam menos. Então não é exatamente falta de Deus, não é isso, né? E aliás é bom lembrar que algumas pesquisas que tentam fazer uma vinculação entre o saber religioso e a tentativa de suicídio, a ideação suicida, acabam por apontar que existem algumas agremiações, afiliações religiosas, em especial no âmbito do cristianismo, que têm uma propensão maior ao suicídio do que as outras. E aí é curioso perceber que o conhecimento religioso em si só não é um protetor necessariamente ao suicídio. É preciso mais do que isso. Geralmente o que os estudos apontam é para o fato de que quando a pessoa realmente vivencia a sua religiosidade, independente da religião, e aí ela pode até mesmo não ter uma religião e sim vivenciar a sua espiritualidade, ela tem uma propensão menor a ter ideações suicidas. O que são ideações suicidas? São pensamentos de se matar, pensamentos de dar um fim na vida, esse tipo de pensamento. Então é interessante porque quando a gente pensa que é falta de Deus, não é não. É interessante isso, né? A questão é que o conhecimento sobre Deus, se você usa isso a favor de conseguir enxergar um sentido na sua existência, isso vai ser um protetor. Isso vai ser um fator de proteção. Agora, se você tem apenas uma religião sem um sentido verdadeiro de significado com isso, às vezes a gente fala, minha religião é tal, mas não vive a religião, não vive a religiosidade, não vive a espiritualidade no sentido mais pleno da palavra, e isso não quer dizer que a pessoa vai ter uma proteção em relação a quem não tem religião nenhuma, mas tem fé na humanidade, tem fé nas próprias capacidades, tem fé no futuro, tem fé em um sentido existencial que ela própria constrói. Isso que você fala é muito importante, muito pertinente, que não é só o fato de estar ali no rito, participando das celebrações, das atividades, vendo aquela vida de comunidade, mas internamente você não está vivendo essa experiência de conexão. Quando talvez, a Enailda pode falar sobre isso, depois, claro, o Manuel também, porque ele ouve essas pessoas e vai dizer pra gente qual é mais ou menos o perfil, qual é a angústia que elas trazem. Mas voltando a isso, Anaísa, é aquela conexão, daquele ligamento. Eu estou ligada a algo maior, a um ser superior. A minha vida não está ligada aos meus bens materiais, por isso eu não pude comprar o carro, a casa que eu desejo. Eu não vou achar que minha vida não vale a pena. Se eu não conseguir aquele trabalho que eu quero ainda, eu acho que minha vida não vale a pena, porque eu estou ligada a algo muito maior, que é a minha questão da essência. Eu acho que é disso que o Danilo estava falando. Verdade. É o ser, né? Independente do que você crê. É diferente, né? Como a gente falou, a religiosidade da espiritualidade. É algo além. Não adianta você se apegar e não fazer a sua parte. Né? Então, assim, de que forma é a sua relação com esse divino? Que esse divino pode ser você. E é você. Né? O que você valoriza ao seu redor. Então, assim, qual é o significado que você dá às coisas? Não com coisas. É o ser em primeiro lugar. Como você se vê, como você se olha, como você se entende também. Então, muitas vezes a gente tem a tendência a responsabilizar o externo. Né? Independente se seja Deus, que seja as suas questões materiais, a sua relação com a corresponsabilidade faz diferença. Então, assim, surpreendente esses dados, por exemplo. Porque muitas vezes nós achamos que as pessoas que não estão dentro de uma unidade religiosa, estrutura que eu digo, né, estão desconectadas. Mas o que é essa conexão mesmo? Então, a sua conexão com a sua essência, com o que você acredita que pode lhe mover. Inclusive, hoje, gente, é o Dia Municipal da Consciência. Foi uma data que foi recentemente colocada dentro do calendário da cidade de Salvador. Nós teremos uma sessão aberta na Câmara dos Vereadores, hoje às 19 horas. Depois o Danilo vai falar um pouco mais sobre isso. E quando você expande essa consciência, você tem essa consciência de que você é um ser maior, que está com essa conexão, aí tudo muda, a vida tem mais sentido. Manuel,
Então, o que você tem ouvido nas ligações, as pessoas que procuram o CVV? E tem a pergunta também do nosso ouvinte, né? Ele queria saber se, por ser deficiente visual, ter uma deficiência visual, ele poderia ser voluntário. Certo. Em primeiro lugar, o CVV se propõe a compreender, a respeitar, estar disponível para acolher as pessoas. Nós entendemos que o sofrimento, muitas vezes, nos leva a atitudes de situações muito complicadas que a gente precisa aprender a lidar. Nós acreditamos que o sofrimento é a base, a solidão, estar sozinho, isso causa uma dificuldade para as pessoas lidar, independente das suas convicções políticas, sociais, religiosas. Ele precisa aprender a lidar com esse sofrimento. E o CVV está disponível para conversar com essas pessoas. Durante 24 horas, as pessoas podem ligar para conversar. A gente acredita que conversando, descarregando, esvaziando aquela dor, aquele sofrimento, ele consegue lidar mais com a situação. Como a gente está habituado a ouvir, eu estava lá na sala e estava ouvindo Gonzaguinha, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Nós acreditamos que muitos dos casos de suicídio é possível prevenir. A estatística prova que dentre a quantidade enorme de suicidas, talvez cerca de 80% a 90% pudesse ser prevenida. Portanto, a prevenção é o grande desafio. E o CVV se propõe a prevenir. Prevenir como? Prestando apoio emocional. Durante 24 horas nós estamos disponíveis para ouvir, para acolher, para respeitar, para valorizar. Quem pode ser voluntário do CVV? Qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos e tenha essa disponibilidade interior para apoiar pessoas que no momento estejam numa situação de maior equilíbrio para lidar com aquele sofrimento sem se contaminar, né? Que não adianta você conversar com a pessoa que está chorando e começar a chorar também. É preciso que ele tenha a segurança, a convicção de que aquela pessoa pode, a partir daquele acolhimento, daquele respeito, daquela aceitação, encontrar o caminho para redirecionar a sua vida. Olha, eu vou pegar a sua fala, Manuel, eu vou abrir aqui também, porque eu acabo de receber, os ouvintes estão interagindo. Você também pode participar através do Facebook, pelo telefone 33287666 ou pelo WhatsApp 996813998. E pelo WhatsApp, um ouvinte que não se identificou, ela disse o seguinte, ela já queria saber se realmente, você falou da fala, da conversa, da escuta, e ela tem um questionamento. Ela disse que tentou suicídio 2 vezes e foi difícil para uma missionária que atendeu, com quem ela conversou, fazer ela acreditar que o dia de amanhã seria diferente daquele que ela estava vivendo. A pergunta dela é se realmente a pessoa desiste de um ato de suicídio só com palavras. Só por ouvir. Nós falamos aqui que 90% pode ser prevenível. Então, em verdade, não é ouvir, é conversar. Sim. As pessoas precisam conversar. Nós precisamos compreender. Ela precisa também se sentir compreendida, se sentir aceita. Eventualmente, é uma situação que lhe traz um certo desconforto por questões até de natureza pessoal, alguém que não está lidando bem com sua sexualidade, alguém que tem uma situação desconfortável perante a família. Tudo isso a gente precisa compreender. E as pessoas demonstram isso. Agora, não é questão de aconselhar, é compreender, é respeitar. O caminho, a solução, a atitude deve ser dela. Sim. Nós não estamos ali para convencer ninguém. Eu não posso dizer, você vai deixar de se matar, você vai encontrar perde um emprego, você vai encontrar outro emprego, você vai arranjar outro relacionamento. Ele precisa aprender a lidar com isso. E conversando, ele eventualmente vai encontrar esses caminhos. Nós não temos o poder de convencer ninguém para
mudar aquela situação. Isso. O que Esse me chama convencimento é próprio. Isso. O que me chama a atenção na fala dessa ouvinte, dessa participação, é o fato dela dizer que aquela pessoa não foi capaz de fazer ela acreditar que o dia dela de amanhã seria diferente. Ou seja, a falta de perspectiva, o desalento que essa pessoa tá. Por mais que você diga, eu não consigo ver. E às vezes é isso, né, Danilo e Anaísa? As pessoas não conseguem ver uma mudança para a sua vida. E o fato de não enxergar isso, ela mantém aquela ideia suicida, como se a morte fosse o único caminho. É isso. O que o Manuel falou, que eu concordo de forma muito clara, por conta do próprio contexto clínico. Eu vejo muito isso em estudos clínicos, também na minha prática, no CAPS que eu trabalho, no meu consultório, que não adianta a gente ficar tentando convencer o outro, tentando dizer, amanhã vai ser melhor. Eu não tenho como garantir isso. Então, é interessante que eu tenha um olhar de escuta e aceitação incondicional para que a pessoa se sinta ali amparada, ouvida, ela se sinta respeitada, ela se sinta verdadeiramente acolhida. E aí, nesse acolhimento, ela vai sentir a possibilidade de ter uma ambiência que ajude ela a elaborar aquele sofrimento. Ela própria vai fazer esse movimento. E meu papel vai ser de coadjuvante. Ou quanto o psicólogo, ou então, às vezes, até um coach, um orientador, um terapeuta, vai ajudar a pessoa a ver que dentro daquele caminho de tristeza, de angústia, de sombra, ela tem um caminho de luz. É isso também que vocês trabalham, né, Anaísa? Com certeza, Paty. Ela vai encontrar as estratégias dela. Tudo na vida é um ponto de vista, né? Não tem como a gente decidir pelo outro. Então, assim, como os meninos falaram, ali nós estamos para dar apoio, para contribuir incondicionalmente, sem julgamento. A decisão está na mão do outro, e com o apoio, com a possibilidade, ele vai poder enxergar novos caminhos. Não quer dizer que nós vamos decidir por ele. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte também, ela se identificou, mas não vou colocar o nome dela. Ela disse que o ex-marido dela se suicidou. E ele deixou um bilhete falando o motivo, que o motivo seria por causa do trabalho. O que ela coloca na fala dela, ele era uma pessoa normal. O que vocês têm a dizer sobre isso? Aí, essa questão da normalidade, Danilo. Às vezes a pessoa está normal, trabalhando, está convivendo, mas a gente, às vezes ela dá sinais, né? Dá pistas de que não está bem. O que faltou na percepção aí dessa família? A gente percebe que o suicídio choca mais quando a pessoa aparentemente está bem, né? A questão é se questionar o que é esse aparentemente, porque às vezes a pessoa está completamente bem inserida, bem adequada à ambiência, e por isso ela não mostra. Ela veste bem aquela roupa, aquela máscara de bom cidadão, de pessoa que está tranquila, e posta foto no Facebook. Quando você olha assim para a foto, a pessoa, você nem diz que a pessoa há 3 dias tentou suicídio, porque ela mostra que está bem. Então, é interessante a gente perceber, será que realmente a gente tem como avaliar se alguém está bem ou não através de redes sociais? Que é muito fácil burlar uma rede social dizendo que está tudo bem. Ninguém pega passarinho dizendo show. Então, a gente posta na rede social que está tudo muito bem. Aliás, na rede social todo mundo é lindo, todo mundo é rico, todo mundo é feliz. É interessante, né? Como é que a gente encontra tanta dificuldade social no nosso mundo se na rede social tudo é maravilhoso, tudo é mil maravilhas. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Então as pessoas às vezes mostram o que é conveniente mostrar. Só que quando a gente tem intimidade, e muitas vezes é exatamente o que falta à pessoa que está com ideação de suicida, porque ela se isola, ela se afasta, então ela tem dificuldade de estabelecer relações com intimidade com as pessoas, por isso ela tende a um padrão de superficialidade de relacionamentos. Então, se a gente constrói uma relação de aproximação, uma relação verdadeiramente de intimidade, a gente vai perceber que a pessoa está com alguns discursos, algumas falas que são preocupantes. Eu queria deitar, dormir e não acordar mais. Não é nem que eu queria morrer, eu queria nunca nem ter nascido. Nunca nem ter existido. Então são falas dessas que a gente precisa... Tá muito difícil continuar, não sei mais para onde eu vou, o que é que eu faço da vida. Essas falas, ou então comportamentos, tá, Patrícia? Isso também é muito importante. A pessoa pega todo o seu guarda-roupa e doa. Ou então pega o dinheiro que tinha e sai distribuindo para a família. Isso é um sinal, tá dizendo ali alguma coisa. Tô querendo ir embora, tô me despedindo, gente. Tô caindo fora, isso não tá dando mais para mim. Então, é preciso que a gente tenha essa atenção, porque às vezes
A pessoa está providenciando documento. Não, eu preciso do seu documento aí, que eu estou fazendo um seguro. Não sei. E aí essas falas, a gente tem que ter atenção. A gente tem que estar próximo ali, prestar bastante atenção, porque pode ser um indício de que as coisas não vão bem. E o que eu percebo muito é que as pessoas, às vezes, quando se comunicam, às vezes pelas redes sociais, até pelo WhatsApp, tudo bem, está trabalhando, como é que você está? Ninguém pergunta como é que você está, né? E aí está na escola, o que você está fazendo? Como é que você está? Às vezes alguém responde, olha, eu não estou muito bem. E aquilo passa batido. Esse não estou muito bem pode ser um pedido de socorro. Com certeza. Então, antes de ligar para o CVV, aí, Manuel, antes de ligar para vocês, muitas pessoas já ligaram para um amigo, já falou para o familiar, eles relatam isso também? Exatamente. E não foram ouvidos. Porque é muito difícil o familiar ouvir. O familiar já está tão, às vezes, irritado com aquela situação que já não ouve. E até também não percebe os avisos. É um hobby que ele deixou de fazer. Saia todo fim de semana para ir para para ir para um baba, por exemplo. Ele todo fim de semana ele saía para ir tomar uma cerveja com os amigos. Tudo isso ele começa a deixar de fazer. Esses avisos precisam ser observados. E quando tenta conversar com a família, quase sempre a gente não está em condições de entender, de aceitar, de perceber esses pequenos sinais, esses pequenos avisos. Porque dificilmente alguém se mata de uma hora para outra. Né? Ele dá alguns avisos. Esses avisos que a gente precisa entender. Esses avisos que nós precisamos compreender. Sim. E quando as pessoas ligam para o CVV, eventualmente ela fala isso. Depois de confiar no voluntário, de ter a certeza que o que ele falar não vai ser passado adiante, ele começa a abrir o coração e apresentar essas situações que estão incomodando. Poderia ter feito com a família podia ter percebido, mas normalmente a gente não faz isso. Sim. Os amigos também não percebem. Quando a gente conversa, tudo bem com você, a gente espera que o outro diga tudo bem. Se disser que não está bem, ele não ouve mais, que ele já passou, já foi embora. Já passou, já nem assimilou. Só as últimas participações aqui pelo telefone, o Carlos Prazeres voltou a ligar, reafirmando a questão da fé, né, comunicando aqui pelo WhatsApp, mas tem o Ronaldo, está lá no Caminho das Árvores, está na linha 1. Oi, Ronaldo, bom dia. Caiu a ligação? 33287666, que está na linha, bom dia. Não? Então, já às 8 horas e 56 minutos, concluindo praticamente aqui a nossa mesa redonda, que não quer falar sobre suicídio, porque esse é um assunto que está aí na pauta do dia. Nós queremos falar da valorização da vida. Porque quanto mais fala sobre essa situação, menos ele acontece. Queria ouvir as considerações finais. Obrigada, Nailza, pela presença aqui do Saúde no Ar. Qual é a dica, a orientação, a mensagem que você deixa nesse dia 10 de setembro que estamos fazendo um alerta ao suicídio? Queridos e queridas, que durante não só esse mês, né, durante a vida, que nós estejamos conectados com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, com as nossas possibilidades. Enxergar que caminho de possibilidade nós podemos ter no dia a dia. Então, assim, muitas vezes, tudo bem, hoje não está tão bem, mas como pode ficar melhor? E enxergando como você pode, cada dia, encontrar o seu caminho, os seus sonhos, as suas buscas, e ter esse pertencimento à vida, né? Essa vida que lhe pertence. Então, só você pode cuidar dela, com os apoiadores, mas a vida é sua. Muito obrigada. Obrigada também aqui, Danilo. Deixa aqui uma pergunta da ouvinte lá de Candeias, que pergunta sobre a questão da depressão. Se pode ser um caminho também para a questão do suicídio, como se tratar isso. E o Carlos Prazeres, que também deixou uma mensagem, realmente, a fé não passa necessariamente apenas por frequentar uma religião, e sim viver de fato. Obrigada aí, Carlos. Danilo, suas considerações finais. Eu agradeço, eu tenho muita gratidão por esse espaço, Patrícia, para falar sobre isso, que é importante a gente valorizar o jornalismo responsável, porque o jornalismo responsável não romantiza o suicídio, e inclusive esse é um aspecto que a Associação Internacional de Psiquiatria tem falado bastante, é que se instrua a mídia para que ela consiga dar a notícia do suicídio sem romantizá-lo e sem, por isso, estimulá-lo. Isso é chamada síndrome de Werther, que é exatamente isso. Sem querer, a mídia acaba estimulando esse tipo de situação. E a gente está aqui fazendo um trabalho completamente oposto, um trabalho de prevenção. É preciso que a gente perceba a necessidade de viver uma vida significativa, de ter presença, de estarmos inteiros aqui e agora, vivendo com presença o que vivemos,
e assim valorizar essa vida maravilhosa que a gente tem e crescer com ela. Muito obrigado, Patrícia, e que a gente consiga de verdade enxergar perspectivas no futuro e perceber que viver sempre vale a pena. Muito obrigada também ao Manuel, que deixa mais uma vez aqui o contato, Manuel Clarindo, que faz parte do CVV, Centro de Valorização da Vida. O telefone é 188, caso você precise ou possa passar também para outra pessoa. Muito obrigada, Manuel. Obrigado também pela oportunidade. Eu queria aqui confirmar que através do 188, que é um telefone nacional, nós estamos atendendo cerca de 8.000 pessoas diariamente. E, evidentemente, para esse atendimento, nós precisamos de voluntários. As pessoas, o ouvinte que perguntou, não há nenhuma restrição à questão da deficiência visual. Ele pode se candidatar através do site do CVV, cvvsalvador.org.br, e fazendo sua inscrição no dia 22 já desse mês, nós estaremos iniciando um novo treinamento. Independente de qualquer inscrição, nós divulgaremos o local e as pessoas podem comparecer diretamente para fazer esse treinamento. Logo após, as instruções serão dadas no local. Eu agradeço a oportunidade e espero que as pessoas tiverem alguma dúvida, tiverem ainda alguma questão a ser resolvida, procure o site do CVV, e aqueles que se encontram em dificuldade, liguem para 188 e um voluntário desde lá o Santarém, no Pará, até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, passando naturalmente por Salvador, estará disponível para conversar com ele. Que maravilha. Obrigada, então, parabéns então pelo trabalho, a todos que fizeram o programa Saúde no Ar de hoje. Lembrando mais uma vez, o Dia Mundial da Consciência, teremos uma sessão, vai ter uma sessão aberta na Câmara de Vereadores, às 19 horas, em comemoração sobre esse assunto. E amanhã o Saúde no Ar também vai repercutir esse tema, porque será a nossa convidada, a terapeuta Maribel, vai estar aqui com a gente, Maribel Barreto, falando sobre o Dia da Consciência, falando sobre a expansão da consciência. Não percam, até lá, o Saúde no Ar de hoje fica por aqui, fique com a mensagem de Neylon Barbosa. Meu amigo, minha amiga, hoje eu quero falar com você sobre duas palavras. Obrigada, gente.